Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui um exercício de semáforo novamente, é o mesmo exercício do semáforo que a gente fez anteriormente, só que a ideia aqui é mostrar um conceito novo, vamos pensar assim, na verdade um macete de programação que vai facilitar a nossa vida aí na hora de programar, né? Então um macete de programação que é interessante a gente aplicar sempre que for possível, o que vai resolver muitos problemas. Então vamos lá, vamos pegar aí, vamos fazer a montagem com Arduino, Protoboard e três LEDs, como a gente fez anteriormente. Então a gente pode fazer a ligação parecido com isso, né? Vamos ligar o LED vermelho no pino 13, LED amarelo no 12 e o LED verde no 11. Então nós vamos fazer de novo, como a gente falou, o exercício do semáforo, só que eu vou modificar, vou ensinar uma coisa nova para vocês aí. Então podemos apagar aqui tudo. A ideia é o seguinte, a gente, quando vai fazer programação, né, normal, usando, por exemplo, o Arduino aí, a gente usa muito número de pino, né? Você vai lá e toda hora você tem que colocar o número do pino que você vai usar, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes acontece da gente tendo que ficar relembrando qual pino a gente ligou tal coisa, né? Então, por exemplo, ali, quando a gente pensou em semáforo da primeira vez, a gente tem que lembrar que o pino 13 é o pino vermelho, né? Então você tem que ficar relembrando. Ah, o pino 12 é o pino amarelo e o pino 11 é o pino verde, né? Mas vamos supor que você tem muita coisa, muito mais coisa. Você tem motor, você tem sensor, né? Então você tem muita coisa ali que é complicado a gente ter que ficar relembrando tudo isso, né? Com um programa maior, é chato a gente ficar relembrando isso. E tem também, por exemplo, né? Vamos supor que você colocou o LED verde aqui no pino 13, né? Desculpa, o LED vermelho aqui no pino 13, né? Aí você vai lá e colocou um monte de LED, um monte de número 13 aqui no programa, né? Para você ficar piscando LED e tal. E você, por algum motivo, precisa trocar esse pino. Então o que você vai ter que fazer? Vamos supor que eu vou colocar no pino 8. O que vai ter que fazer aqui no programa? Tudo que tiver número 13, né, correspondendo ao pino, eu teria que substituir pelo pino 8. Então eu tenho que ficar catando no programa aqui o que é pino 13 para eu substituir pelo pino 8. Então é muito complicado, né, você ficar fazendo isso, principalmente com programas grandes. Então, para resolver isso, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode utilizar a variável, né? Então, a gente pode declarar uma variável para fazer isso aí, para colocar nome no pino, né? Nomear esse pino, então a gente vai poder colocar variável. Só que variável, quando a gente declara uma variável, a gente está ocupando memória no microcontrolador, né? Então a gente vai ocupar memória no microcontrolador. Então, para evitar que a gente use a memória e continuar colocando o nome no pino, a gente pode usar uma coisa nova que a gente chama de define, certo? A ideia de define é um artifício aí de programação em que eu não estou criando uma variável. Eu só estou, vamos pensar assim, a gente está dando apelido para um certo número, vamos pensar assim, né? Então, em vez de colocar o número, eu vou colocar o apelido do número, certo? Então, mais ou menos essa que é a ideia. Então, como é que eu faço, né? Eu coloco lá jogo da velha, escrevo lá define, espaço, o nome que eu quero para dar para o pino. No caso aí, a ideia nossa é fazer o seguinte: eu vou dar um nome vermelho para o número 13, que é onde que eu liguei o LED vermelho, né? Então, no lugar do LED vermelho, em vez de ficar escrevendo 13, eu vou colocar nome. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar lá vermelho espaço 13. Então, o que significa isso? É que toda vez que tiver a palavra vermelho no meu programa, eu estou falando para substituir pelo número 13. Então, essa que é a ideia do define. Define não é uma variável, eu não estou declarando uma variável. Inclusive, eu não posso colocar igual. Eu não posso colocar ponto e vírgula no final. Não é um programa, certo? É só uma macete de programação que eu estou dando apelidos para aquele número, né? Então, de novo, toda vez que eu ver a palavra vermelha, ele vai substituir pelo número 13, beleza? Com isso,
eu não uso memória do microcontrolador para nomear, certo? Então a gente pode fazer isso aqui para o resto, pode copiar aí. São 3 LEDs, né? Então mais um, mais outro, e vamos substituir aqui. O próximo é amarelo, e é o 12. E o verde, que é o 11. Então aí com isso a gente consegue nomear os pinos. Aí depois é só normal, né? Void setup pmode para declarar todos os pinos como saída. Agora, aqui antes eu colocava o quê? O número do pino. Então eu colocava lá, por exemplo, 13, output. Nesse caso não vamos mais colocar o nome, né, o número. Vamos colocar o nome. Então, vermelho, vírgula, output. Repara que agora eu não preciso mais lembrar aqui o vermelho, qual pino que é. A partir de agora eu posso escrever qualquer hora que eu quiser colocar o LED vermelho, eu coloco o nome vermelho e nem preciso mais saber que é o número 13. Então fica até bem mais fácil de entender o programa. Ao invés de ficar vendo um monte de número aqui que você não vai entender muita coisa, você vai ver o nome e você já relaciona que é o LED vermelho. Então você vai ficar bem mais fácil de entender. Então a gente pode fazer isso para o resto, né? Então vem aqui, cola aqui, amarelo e depois verde. Ó, beleza, fica bem mais fácil aí, ó. A gente vai agora utilizar isso aí, beleza? Então, podemos ir para o loop e fazer a mesma coisa. Lembra como é que é para acender? Primeiro a gente vamos ligar o vermelho primeiro, né? Então, digital right vermelho. Então vamos ligar o pino vermelho, vírgula, high. E vamos desligar os outros. Então, podemos copiar aí. Vamos apagar o amarelo. E vamos apagar também o verde. Beleza? E vamos dar um delay aí de 1 segundo. Que é ou seja, vamos ficar 1 segundo com o LED vermelho ligado. Repara de novo, antes, quando a gente estava fazendo o programa do semáforo, a gente tinha que ficar lembrando, peraí, acendeu o vermelho, então é pino 13. Vou apagar o amarelo, então apagar o pino 12. Então eu vou ficar lembrando. Aqui não, aqui fica bem mais fácil. Só eu pegar aqui, agora, por exemplo, a gente vai acender o LED verde. Então, a ideia nossa é só vir aqui e apagar os outros, ó. Certo? Não preciso ficar mais lembrando o que é o que ali, que pino que é. E depois, por último, vamos acender o amarelo, né? Ligar o amarelo. Beleza? Aí, de novo, eu não posso armazenar nenhuma coisa, não posso fazer no meio do programa, eu não posso chegar aqui no meio do programa e colocar o nome, por exemplo, vermelho é igual a 1. Por quê? Porque o vermelho não é não é variável, né? Como eu falei, é só apelido. Então, é como se eu fizesse aqui a palavra vermelho substitui pelo número 13. É a mesma coisa que você está escrevendo isso aqui no programa. 13 é igual a 1. Isso não tem lógica, certo? Isso não tem lógica. Então, eu não posso fazer essas coisas. Então, eu não estou declarando variável. Só estou dando apelido por os números. Beleza? Com isso, a gente não gasta memória. Então, a partir de agora, vamos fazer esse artifício, certo? Vamos criar esse artifício toda vez que a gente for utilizar algum pino. Vamos criar esse artifício aqui, usando define, de forma que fica mais fácil da gente programar, né, e não usa memória do microcontrolador, que a memória do microcontrolador ele é muito escassa. Beleza? Então é isso. Então agora a gente pode fazer a simulação e testar para ver se deu certo. Então é isso. A gente pode então
testar agora a simulação para ver se deu certo.